a diferença prática de um paciente alérgico a um componente alergênico por um epítopo alergênico linear e o epítopo conformacional descontínuo? Isso é muito técnico, né, para o nosso canal, mas eu acho interessante porque a gente pode puxar um gancho e conversar um pouquinho sobre a questão dos alérgenos termoinstáveis e termoestáveis, né? A gente sabe que nós temos substâncias que nos causam alergia, principalmente os alimentos, que elas se modificam com o calor, né? Por isso que um paciente que seja alérgico verdadeiro alimentar, não é só sensível não, tem alergia alimentar verdadeira mesmo, né? Aquela alergia, não é sensibilidade, sensibilidade não indica necessariamente alergia. Às vezes o paciente é sensível, tem um teste alérgico positivo, mas ele não desenvolve alergia. Mas aquele paciente realmente que desenvolve sintomas, sinais e tudo mais, se ele for alérgico a uma proteína termoinstável, ou seja, ele tem muito menos chance de desenvolver reações graves e pode também se alimentar do alimento mediante supervisão e mediante a manutenção desse alimento sob cozimento, as chamadas comidas baked, né? Então, por exemplo, tem um paciente que é alérgico ao leite, mas ele não é alérgico à caseína, que é termoestável, que não se modifica durante o cozimento. Ele é alérgico a alfa-lactoalbumina ou beta-lactoglobulina. Então, essas duas proteínas, por sua vez, são termoinstáveis. Então, mesmo o paciente sendo alérgico ao leite, se ele comer um bolo, por exemplo, que tem leite na composição, mediante supervisão, lógico, né? Mediante provocação, não faça nada disso sem orientação do seu médico ou nutricionista, mas mediante a supervisão, provavelmente ele não vai desenvolver reação alérgica, porque ele é alérgico a uma proteína termoinstável. Agora, quando ele é alérgico a uma proteína termoestável, a caseína, por exemplo, é uma proteína termoestável, o ovo mucoide é uma proteína termoestável do ovo, né? Você tem a ovoalbumina, que é termoinstável, e você tem o ovo mucoide, que é termoestável. Então, se o paciente for alérgico ao ovo mucoide, ele não vai se beneficiar desse tipo de proteína. Agora, o que é interessante, agora buscando aqui a pergunta do nosso colega, é justamente isso. Um epítopo antigênico alergênico linear é justamente um epítopo alergênico relacionado a proteínas termoestáveis, ou seja, elas não se modificam, elas não alteram a sua estrutura e, consequentemente, não adianta muito você cozinhar. E o epítopo conformacional, ou seja, descontínuo, é justamente o epítopo a proteína termoinstável, tá bom? Então, só para aplicação prática essa aí, tá bom? Epítopo alergênico linear, proteína termoestável, e epítopo alergênico conformacional ou descontínuo, proteína termoinstável, tá bom? Muito obrigado pela sua pergunta. Tem uma outra pergunta aqui também, bem legal. O uso de antiácidos pode aumentar a chance de alergia alimentar? Isso é uma discussão muito grande. Muito grande, tá? Tem linhas de pesquisa que dizem que não, linhas de pensamento que dizem que não, outras linhas dizem que sim. Lembrando que a medicina é a ciência das verdades transitórias. A medicina trabalha com um corpo feito de carbono e, consequentemente, essa máquina de carbono é completamente diferente de qualquer coisa vista, né, feita pelo homem, entendeu? Então, nós somos muito complexos, né? O Criador que nos fez de forma muito complexa. Então, é muito difícil a gente dizer isso, mas existem estudos que mostram que sim, quando você usa ácido, antiácido, o ácido acaba não sendo produzido em grande quantidade e você acaba não tendo uma quebra adequada da proteína, mas o inverso também pode acontecer, ou seja, quando você tem uma hiperacidez, você pode quebrar erroneamente a proteína e você pode então induzir uma reação alérgica àquela proteína erroneamente quebrada. Tá bom? Então, as duas coisas podem acontecer, né? Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Então, tem esse problema, tá bom? Muito obrigado pela sua pergunta. Tem outra pergunta aqui. Eu fiz um exame para saber se sou alérgico ao amendoim, pois tenho reações muito fortes quando como alimentos à base disso. O médico fez o teste de pele, que deu muito reativo, mas ao fazer o teste dos componentes para saber se poderia comer ao menos alimentos com amendoim cozidos, deu tudo negativo. Como explicar isso? É até uma pergunta bem interessante que ela vai de encontro justamente ao que nós respondemos em relação ao epítopo alergênico linear e também as proteínas, né, as proteínas termoestáveis e termoinstáveis. Só para explicar aqui para as pessoas que estão nos assistindo, o paciente, muitas das vezes, ele não necessariamente, se ele é alérgico a amendoim, ele vai desenvolver alergia ao amendoim torrado, por exemplo, entendeu?
Porque existe dentro do amendoim as chamadas proteínas de estocagem. As proteínas de estocagem, elas têm uma termoestabilidade que não se modificam durante o cozimento. Então o médico, muito sabiamente, provavelmente um alergista formado, ele pediu os componentes para saber qual tipo de alergia alimentar a amendoim aquele paciente tem. As proteínas termoestáveis ou termoinstáveis. Se for uma termoinstável, dá até para você fazer a reintrodução do alimento mediante o cozimento forte, né? Intenso, chamado baked, comida baked, né? Ou seja, a comida cozida. Então até dá para você fazer isso para aquele paciente. Mas a pergunta dele é o seguinte: não deu positivo, ou seja, não deu positivo. Ele desenvolve alergia ao amendoim, mas na hora de fazer a dosagem dos componentes para saber se é termoestável ou termoinstável, não deu positivo. Olha, provavelmente o que está acontecendo com você é porque ainda não se descobriu o componente, não se descobriu, por assim dizer, o componente que está causando a reação. E você tem muitos componentes que ainda não foram descobertos, né? Ou uma metodologia que, de certa forma, dosasse aquele componente, por isso que deu negativo. Ou seja, pode ter dado um falso, pode não, certamente deu um falso negativo, então você realmente está sem saber o que está acontecendo com você. Nesse caso, o ideal é que você procure seu médico alergista, provavelmente ele deve cozinhar o amendoim, ou ele deve orientar que você traga amendoim cozido, ou muito torrado, e faça a reintrodução desse amendoim com você sob supervisão dentro do hospital para fazer o chamado teste de provocação. Que pode ser que mesmo esse componente não sendo ainda identificável, pode ser que esse componente seja termoinstável, ou seja, ele consiga se modificar com a presença do calor e, consequentemente, perder o seu potencial de alergenicidade, o seu potencial alergênico, tá bom? Então, provavelmente é isso. Muito obrigado pela sua pergunta.